Os SCPs benéficos da Fundação. SCP-179, a Irmã do Sol. A SCP tem a aparência de uma mulher humana normal, mas com a diferença que o seu corpo inteiro é preto, com alguns símbolos como se fossem tatuagens usadas pelos alquimistas antigos na sua pele, para representar o Sol e os planetas próximos a ele. As pesquisas indicaram que são 7 símbolos e que provavelmente são feitos de metal. O cabelo dela é da mesma cor que o seu corpo e mede incríveis 34 quilômetros de comprimento e estão sempre se movendo por causa dos ventos solares. Foi também por causa do seu cabelo que a Fundação descobriu ela. O cabelo reflete facilmente os raios solares e isso chamou a atenção dos cientistas da Fundação e acabaram descobrindo ela em 1940. Antes, ela foi classificada como seguro, mas logo depois colocaram a classificação de Thaumiel. Ela quase sempre está de frente para a Terra, mudando de posições algumas vezes e orbitando em volta de um único ponto, mas sempre retorna à sua posição e atenção para o nosso planeta. Também foi descoberto que ela fala francês, o que faz essa SCP ser benéfica para a Fundação e receber a classificação de Thaumiel, ou seja, um SCP que pode ser usado contra outras anomalias. É o fato de ela poder detectar objetos anômalos e não anômalos no espaço. Ela sabe o que pode ser uma ameaça para a Terra, seja um meteoro ou um asteroide que pode colidir com o nosso planeta ou qualquer outra coisa que cause danos à Terra. Quando ela detecta uma ameaça para o nosso planeta, ela aponta para ele. Se for mais de uma ameaça, ela pode criar outros membros para apontar para as ameaças simultaneamente. Mais de 400 objetos anômalos e não anômalos foram avisados pela SCP. Os pesquisadores fizeram uma tentativa de conversar com a criatura em 2003, mandando um satélite com microsensores para se comunicar com ela. A leitura labial detectou que ela falava francês e que seu nome era Sauer-Sussor, e que era uma guardiã, se autodenominando Irmã do Sol. SCP-999, o Monstro das Cócegas. O SCP parece ser uma espécie de gelatina laranja que pode caminhar livremente pela Fundação, mas obviamente nunca pode sair dela. Ele é uma criatura que no começo foi classificado como seguro, mas com o passar do tempo isso acabou mudando. Ele tem sua cela de contenção e deve ser sempre colocado de volta nela entre 8 e 9 horas da noite para dormir. A cela deve ser limpa e o alimento deve ser servido 2 vezes ao dia. O alimento deve ser apenas doces, como chocolate, bolos e guloseimas. Ele ama M&M's e wafers da Necco, mas nunca deve dar a ele bebidas com gás e cafeína, pois isso faz mal ao SCP. Todos os funcionários podem interagir com ele, podendo encontrar ele vagando pela Fundação ou visitando ele em sua cela. O SCP é benéfico para quem se aproxima e interage com ele, mas nunca se deve forçar ele a brincar. Todos que entraram em contato com o Monstro das Cócegas sentem uma euforia gigantesca, uma sensação de alegria e bem-estar. Quanto mais tempo se passa com o SCP, mais o efeito de euforia aumenta, e também se mantém por várias horas depois que o contato com o 999 acaba. Ele se interessa por qualquer criatura, mas tem preferência por humanos, principalmente os que sofrem com algum estresse pós-traumático ou depressão, sempre os abraçando e até mesmo fazendo disputa de cócegas. Ele protege os humanos a qualquer custo, até mesmo se fazendo de escudo para proteger alguém de um tiro. Ele também pode soltar cheiros diferentes de acordo com a pessoa, como cheiro de roupas limpas, flores, chocolates e até mesmo bacon frito. Foi pensado até mesmo em fazer antidepressivos com o corpo de 999. Os efeitos de 999 são tão incríveis que ele foi usado até mesmo no SCP-682, o réptil difícil de matar, fazendo o lagarto ficar feliz e calmo, mesmo que por pouco tempo. Na verdade, o Monstro das Cócegas é da classe Thaumiel, um SCP que pode ser usado não só para alegrar humanos, mas para, entre aspas, lutar com outras criaturas extremamente perigosas como o 682, deixando-o calmo e cheio de euforia. 999 é também um dos filhos do Rei Escarlate, uma criatura abominável e maléfica, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. Para quem quiser ver, vai estar no card acima. E a Fundação acredita que com os poderes de 999
e o teste feito com 682, o monstro das cócegas possa ser a única arma para derrotar uma das criaturas mais maléficas do universo SCP, o seu próprio pai. Mas não pela força, mas sim por amor e risos. SCP-105 Iris. SCP-105 é uma SCP de classe seguro. Tem a aparência de uma mulher humana comum, de ascendência europeia. Antes de entrar para a Fundação, ela era conhecida como Iris Thompson. Seu local de nascimento e idade são censurados no seu documento. Na época em que ela foi capturada, tinha os cabelos loiros e olhos azuis. E atualmente tem 1,54 m de altura e 50 kg de peso. Ela não tem nada de diferente ou anômalo na sua aparência. Muito pelo contrário, ela em todos os efeitos parece ser uma mulher comum e com boa saúde. Já SCP-105-B é uma câmera Polaroid fabricada em 1982. A câmera também parece ser como qualquer câmera Polaroid comum. A câmera funciona normalmente para qualquer pessoa que tire fotos com ela, exceto quando a SCP a usa. Quando o 105 tira uma foto com o SCP-105-B, a foto cria vida. Ela para de ser uma imagem parada e se torna uma imagem ao vivo do lugar que a foto foi tirada. A SCP também pode, por exemplo, mover objetos que estão na foto. Pessoas que presenciam isso acontecer disseram que viram uma mão feminina saindo de um portal invisível e manipulando os objetos. Ela consegue manipular com dificuldade fotografias tiradas com outras câmeras, mas só consegue manipular com precisão fotografias que foram tiradas por SCP-105-B. A SCP foi descoberta logo depois que um crime aconteceu, o assassinato de seu namorado. Ela disse que estava no telefone com a vítima no momento de seu assassinato, mas a ligação telefônica não batia com o que ela estava dizendo, tornando ela a principal suspeita do crime. Até mesmo seu advogado não acreditava em sua história e disse a ela para se declarar culpada. Ela se negou a fazer isso e contou sua história no tribunal, até mesmo demonstrando suas habilidades. Com isso, a Fundação SCP foi chamada, capturando ela imediatamente e contando uma história falsa aos seus pais de que ela foi morta. Iris foi a segunda SCP a ser recrutada para trabalhar em uma força-tarefa móvel. A sua equipe, chamada de Equipe Iris, realizou com precisão mais de 20 missões. Infelizmente, ela acabou perdendo a posse de sua câmera e alguns privilégios, depois de tentar fugir e fingir ter perdido seus poderes. Foi dito que um doutor encorajou ela a contar essas mentiras, mas isso não tira o mérito dela ter colaborado com a Fundação e estar nessa lista. SCP-4999 – Alguém para cuidar de nós. O SCP é uma entidade humanoide desconhecida. A sua aparência física está sempre mudando, mas em todas as vezes que aparece, está usando um traje preto e formal. A entidade nunca aparece quando há mais de uma pessoa, apenas quando há uma pessoa solitária e em momentos em que estavam gravemente feridos ou em leito de morte. Ele sempre aparece por volta de 20 minutos antes da morte do indivíduo. 4.999 só aparece se a pessoa estiver consciente e sozinha. Não aparece se o sujeito estiver em coma, adormecido ou inconsciente. Nem aparece se eles estiverem sendo cuidados por alguém. Depois de se manifestar, ele vai ficar de pé do lado da pessoa, mas se tiver uma cadeira ou uma cama, ele vai se sentar nela. Depois disso, ele vai retirar um maço de cigarros do bolso e oferecer para a pessoa que está no leito de morte. Se for aceito, ele vai colocar o cigarro nos lábios do indivíduo e pegará um para si mesmo, acendendo os dois. Se for negado, ele vai fumar o cigarro sozinho. A entidade então pode segurar a mão da pessoa ou colocar a mão em seu ombro, e assim ele vai ficar, até o indivíduo morrer. Nenhuma pessoa até o momento recuou ou sentiu medo de 4.999. Apenas choraram ao vê-lo, pois sabiam que a partir do momento que ele aparecesse, elas iriam morrer. Várias pessoas até mesmo ajustaram sua postura na cama para facilitar o toque do SCP e agradeceram pelo cigarro. As pessoas que o SCP visita sempre são pobres ou sem teto. Moram sozinhos e não são religiosos. O motivo dele ser da classe Keter é por ele ser quase impossível de se conter, já que ele aparece apenas para uma pessoa de cada vez. Ele não é um SCP do mal, muito pelo contrário, ele aparece para as pessoas que estão no seu leito de morte e completamente sozinhas.
Ele é uma entidade que cuida de nós em nossos últimos momentos, não deixando que a pessoa morra sozinha, fazendo simples gestos e, o principal, oferecendo sua companhia em seu leito de morte.